Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos essa 36ª edição do Conversa com o Escritor. Ah, eu nem acredito que a gente chegou tão longe e agora nessa live, essa ideia da distância, ela se corporifica, né, de forma muito clara e evidente, porque a nossa convidada ela está do outro lado, né, está bem distante, no Texas, em Austin, é a Adriana Lisboa, com quem temos a alegria, a satisfação de jogar conversa dentro, né, nesse projeto que nasceu nesse momento, né, de distanciamento social, nesse período da pandemia, mas que emergiu como uma possibilidade de aproximação entre autores, estudantes, leitores, né, estimulando o gosto e a apreciação pelo texto literário. Adriana, querida, seja bem-vinda a Pernambuco, seja bem-vinda a Recife, esse espaço é seu. E como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todas e para todos que estão aqui com a gente. Obrigada, que coisa boa ser recebida no Recife nesse momento. Eu também recebo vocês aqui com muito prazer na minha casa, aqui no Hemisfério Norte. Hoje, nesse dia de solstício, né? Solstício de inverno aqui para nós, solstício de verão para vocês. E que bom a gente estar junto. Muito feliz mesmo, não é, com a tua vinda, com a tua chegada. E para a gente falar dessa tua literatura, né, tão potente e tão suave quando vai tratar de temas tão duros, tão espinhosos, como esse que a gente está vivendo agora, da pandemia. E como é que estão as coisas no Texas? Como é que estão as coisas aí na tua cidade? Os números, a situação? Bom, os números aqui voltaram a subir, né, com a chegada do inverno. Esse é um vírus que ele gosta do frio, né? Então, com a chegada do inverno aqui no Hemisfério Norte, os números têm subido bastante. Aqui na cidade onde eu moro, a situação não é preocupante, não é tão preocupante quanto em outras partes do país, né, como na Califórnia, por exemplo. Meu filho mora lá na área de São Francisco. Eles estão com ordem de ficar em casa, realmente de não sair de casa, né? Ele está lá mesmo, fazendo isolamento social total. Aqui um pouco menos, mas vamos ver se agora com essa vacina e se a gente consegue debelar aí esse vírus para a gente voltar à nossa vida, né? A nossa vida menos virtual. Embora eu acho que a gente tenha encontrado um canal de comunicação muito interessante também por aqui, né? Por esse espaço virtual. Mas faz falta abraçar, faz falta estar Sim, perto, né? sim, certamente. Você falou em debelar aí o vírus, mas aí vocês conseguiram, pelo menos, dar um primeiro passo, que foi debelar o presidente, né? Como é essa experiência aí? Conta aí. Olha, eu falo isso com uma alegria enorme, porque eu moro num estado que, como vocês todos devem saber, é um estado extremamente conservador, que é o Texas, né? Embora Austin seja uma cidade das mais progressistas do país, aqui o Biden ganhou com quase 70% dos votos, embora tenha perdido no estado, né? É, nossa, eu sou cidadã estadunidense hoje em dia, né? Então foi minha segunda eleição em que eu voto para presidente, e justamente na eleição anterior, em 2016, eu vi o Trump ganhar, assim, e foi uma coisa quase que inacreditável, né? Assim, a gente não imaginava que isso fosse acontecer, aconteceu, e na esteira da eleição dele, tantas outras coisas inacreditáveis foram acontecendo na cena política mundo afora, né? Então é com uma alegria muito grande mesmo que a gente vai começar esse ano de janeiro agora, colocando um presidente democrata novamente na Casa Branca e vendo o que isso vai trazer de consequências, né, para outros países, inclusive para o Brasil, né? Se Sim. possível, né, com a derrocada dessas forças aí retrógradas que estão aí abocanhando o poder ultimamente. Pois é, queria até pedir para você mandar esse remédio, né, esse antídoto aí para cá, porque a gente está precisando demais. Imagino que daqui a 2 anos tenhamos condições de dar uma resposta a esse retrocesso todo. Mas olha, eu inicio a conversa perguntando como é que se deu, né, a tua
a tua entrada, né, no mundo da literatura, como é que você começou a dar os primeiros passos, a realizar as primeiras leituras. Qual foi o teu primeiro contato? Olha, Marcelo, eu devo, sabe, muito do que eu sou como leitora. Eu acho que a gente se torna escritor porque a gente se apaixona pela literatura, pela leitura em primeiro lugar, né? Eu acho que todo escritor, ou pelo menos os que eu conheço, não sei, os que eu consigo trazer para a memória, são pessoas apaixonadas pela leitura. E eu devo isso muito, mas muito à minha escola. As minhas professoras, principalmente, né, os meus professores, mas as minhas professoras, quando eu era criança, que, que foram fundamentais para que eu desenvolvesse o gosto, né, pela leitura, para que eu me apaixonasse pelos livros, e foi quase que um ato contínuo, né, isso de aprender a amar os livros e ter a curiosidade também de trabalhar com as palavras do outro lado, né, de ver como que seria a experiência de eu também fazer. Então, comecei a escrever muito nova, eu tinha meus 9 anos de idade por aí, e foi uma coisa assim, foi um concurso de poesia na escola, né, que todo mundo tinha a oportunidade de escrever um poema. Aí eu escrevi um e falei, nossa, que bom que é isso, né? Esse negócio de escrever poesia, que coisa mais incrível, né? Brincar com as palavras, ver o que vai com o quê. Eu gostava de fazer rimas e contava as sílabas, métrica e tudo mais. E fui, escrevi 1, 2, 3, 10 e assim se passaram 41 anos. Que legal, que coisa boa. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, né, da Adriana Lisboa leitora, né? Você disse que a escola teve uma influência poderosa aí nesse teu percurso, né, que conformou a pessoa que você é hoje. Mas conta um pouco sobre como eram essa tua curiosidade pelo texto, né? Outro dia o José Castelo esteve aqui e ele disse que a primeira experiência dele com a leitura, quer dizer, uma das primeiras experiências, no afã de ler um livro, ele também cometeu o primeiro furto, né? E subtraindo um livro, né, de uma biblioteca e tal, mas aí, flagrado, interrompeu a carreira dele ali, ali naquele mesmo momento. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessas experiências e tal. E falando do José Castelo, ele antes, no início aqui, até mandou uma mensagem dizendo que adora a tua poesia. Eu sou uma grande admiradora do Castelo também, gosto muito dele, demais do que ele escreve, enfim. Eu tive essa experiência também de uma vez furtar um livro de uma biblioteca, mas eu fiquei tão culpada que eu voltei lá no dia seguinte e devolvi, sabe? Aquele livro estava me queimando as mãos, não dava para ficar com ele. Eu acho que a minha experiência como leitora, ela foi muito, não sei, que eu poderia chamar minha formação, né? Foi uma coisa tão caótica, tão pouco organizada e tão conduzida pelo prazer, sabe, Marcelo? Eu acho que eu lia o que eu gostava. Isso podia ser desde revistinha em quadrinhos até romance vagabundo sabe, esses romances que a gente compra em banca de jornal, Sabrina, Os Bianca. clichês. Desde isso, né, até as coisas que eram propostas para a gente na escola, muita coisa de poesia, mas era uma poesia escrita para crianças, né, talvez uma coisa, talvez eu até fosse de qualidade questionável, mas não me importava muito. Eu acho que para mim era a aventura de estar ali e de descobrir um outro universo que não era o meu, né? E aí eu passei por certos clássicos das crianças, depois eu descobri a Lígia Bojunga, que é uma escritora que eu amo até hoje, né? E quando eu tinha 14 anos de idade, o meu primeiro namorado chegou para mim e falou assim: olha, você tem que ler esse cara aqui chamado Machado de Assis. Esse livro aqui chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele era mais velho do que eu, estava no vestibular, tinha 18 anos, estava lendo Machado de Assis, ele falou, isso aqui é um negócio incrível. E eu li aquilo e falei, mas assim, mudou a minha relação com o mundo, aquele livro, sabe? Então, eu acho que, para mim, ao longo da vida, né, e outras pessoas, que até hoje, né, os escritores que eu descubro através de amigos que me presenteiam com livros. Então, para mim, o prazer da leitura ele sempre teve muito mais a ver com esse lado do afeto,
do que de algo do que de um currículo que eu preciso cumprir, digamos assim, né? Então, eu acho que esse prazer sempre foi fundamental. Que coisa boa. Eu queria saber a tua avaliação sobre a importância da escola nesse sentido, né, da leitura, porque você falou aí em alguma coisa das prescrições, né, que o currículo ele de algum modo impõe e acaba por causar e trazer uma aversão, um aborrecimento, não é? O que na verdade é tudo aquilo que a gente não deseja enquanto professor, enquanto fomentador, não é, semeador do texto literário. E eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais esse olhar crítico, né, a respeito de como é que você vê, observa, avalia e que você aponta como uma possibilidade interessante para que as nossas escolas, em especial as escolas públicas, elas possam, como é que eu diria, possibilitar momentos de apreciação do texto literário, né, momentos mais aprazíveis. Eu acho que é tão importante a gente, talvez, não sei, na minha opinião, eu não sou educadora, né? Então eu falo do lado de cá, né? Eu falo como leitora, para alguém, falo como alguém que passou pela escola e falo também como mãe, né? Que teve filho passando pela escola. E eu acho que talvez mais importante do que a gente passar uma informação curricular, embora essa informação seja importante também, seja relevante, mas talvez mais do que isso seja o valor da gente desenvolver o gosto mesmo pela leitura, né? O amor pela leitura. E eu acho que há tantas formas de se fazer isso, né? E de se passar, inclusive, o conteúdo curricular. Por exemplo, Machado de Assis, já que falei dele, né? Machado de Assis tem tantos contos magníficos, né? E que eu acho que podem agradar tanto ao pessoal mais jovem, sem aquele peso de, ai meu Deus, tem que ler um romance. Hoje em dia, então, né, na era da velocidade, ler um romance pode ser uma coisa assustadora. Mas tem os contos do Machado, né? Mas tem autores que eu acho que falam, que podem falar tanto para a garotada, que eu vejo isso como, sabe, o foco, né, no prazer da leitura, no amor pela leitura, no cultivo, né, dessa relação com o texto literário. Eu acho isso mais importante do que essa coisa de cumprir realmente a grade curricular, né? Porque o amor pelos livros é algo que a gente leva para a vida inteira, né? Não necessariamente aquele livro que você leu aos 15, 16, 17 anos de idade vai ser algo que vai te dizer alguma coisa e você vai levar com você para o resto da vida. Mas esse amor vai, né? E aí a gente vai descobrindo que tipo de leitora a gente é. Não, eu gosto de poesia, eu gosto de conto, eu gosto de, sabe, ler romance policial, eu gosto de ficção científica, e não existe o certo, né? Quer dizer, não existe o livro que tenha que ser lido. O livro que tem que ser lido é aquele livro que dá prazer a gente, né? Que dá sentido, ou que engrandece a experiência de vida da gente de alguma maneira. Você é uma escritora extremamente, eu diria, coringa, né? Polivalente. Você joga em diversas posições. Então, você é ficcionista, você é poeta, você faz contos, então crônicas. Então, na minha realidade, no espaço da biblioteca, eu vejo que os livros mais demandados são os romances, são os contos, que são esse de fôlego mais curto, tal, e que não significa dizer que são mais fáceis por isso, né? A exigência de concisão, de poder de concisão é absurda, né? Mas, assim, a poesia ela é pouco demandada no espaço da escola. Você, como um dos grandes nomes da poesia contemporânea, como é que você observa essa questão? Que avaliação você faz a respeito disso e como estimular o gosto por esse gênero? De algum modo, para mim, é difícil até colocar uma barreira entre esses dois gêneros, ou entre os vários gêneros, né? Eu acho que é tudo, em última instância, trabalho com palavra, quer dizer, do mesmo modo, literatura para adultos ou literatura para crianças, quer dizer, a gente coloca as coisas em categorias, mas no final das contas é tudo trabalho com palavra, né? A poesia, ela pode estar narrando uma história, né? Quer dizer, a gente tem os grandes poemas épicos que estão ali contando histórias, e a gente tem também, por outro lado, o romance,
ou contos, né? Como, por exemplo, se a gente pensar nos romances da Clarice Lispector, que podem ter uma trama ficcional muito rarefeita, né? E que eles são quase que poesia, né? Em prosa. Então, quer dizer, onde é que fica essa fronteira, né? Eu acho que o aluno às vezes se assusta justamente com o peso dessas categorias, né? Tipo, agora você vai ler poesia. Ah, não, poesia não entendo, detesto, não gosto, não sei, não consigo, não entendo, mas como, né? Porque há muita poesia diferente, né? Há poesia de muitas épocas, de muitas culturas linguísticas e de muitos estilos, e eu acho mais uma vez, né, a questão de encontrar aquilo que pode fazer sentido para o imaginário de uma faixa etária, né, ou de um grupo específico. Cada grupo a gente sabe que é um grupo diferente, né, quer dizer, é difícil generalizar. Então, mais uma vez, encontrar aquilo que possa ser trazido pelo viés mesmo do prazer, da fruição gostosa da literatura, né? Para que a literatura não seja aquele castigo, né? Que a gente tem que é obrigado a ler porque faz parte do currículo e tal, né? Que a gente possa ter um outro tipo de relação. Pois é, e falando nessa coisa da relação, né, porque tudo vem do afeto mesmo, né, e da poesia te afetar, né, se a gente for etimologicamente buscar, né, eu quero te dizer que me afetou demais, né, uma poesia tua, Há uma calça jeans. Uhum. E aí eu quero que você comente, se possível, sobre como foi a concepção disso. Eu quero pedir licença a você para ler o poema aqui. Claro, claro. Esse poema, ele vem de uma série de poemas do meu penúltimo livro, que se chama Pequena Música. E foi uma época em que eu estava muito interessada em escrever um dos meus maiores mestres, né, eu considero, e um dos autores que eu leio com o maior prazer é o poeta Manuel Bandeira, né? Natural daí. Pois é. E Bandeira, ele era um homem que deixou, ele foi um escritor que deixou para a gente poemas que falam da vida, ao mesmo tempo com um profundo amor, né, com um profundo lirismo, mas também com uma simplicidade enorme, né? De forma prosaica, né? Exato, ele era o poeta do humilde cotidiano, né, das Sim. pequenas coisas, do dia a dia e tal, do que você observa na rua, na calçada. Nada em Bandeira é grandioso nesse sentido, né? E Bandeira está sempre aqui, né? Sempre acho que meu santo padroeiro está sempre aqui por perto. E eu então estava trabalhando uma série de poemas que falavam de objetos do nosso dia a dia. E esse poema da calça jeans surgiu dentro dessa série, né, de poemas que lidavam com esse tema. E aí diz assim: Há uma calça jeans. Eu te peço desculpas pela lambança da bainha. Pesquisei o passo a passo, mas a agulha é muito pequena, a linha é muito fina, e minhas mãos se impacientam demais. Outras calças que tive no passado desfrutaram da costura contemplativa que minha mãe lograva, talento que não herdei, embora tenha tentado. Agulhas de tricô, aos 10 anos, inclusive. Minha destreza não passa de um emaranhado de linhas para a emergência de um botão. Sinto muito, calça jeans. Parece que seguiremos tropeçando juntas em nossas costuras mal ajambradas, enquanto ainda coubermos uma na outra, e o tempo condoído ainda couber em nós. Que lindo, Adriana, muito lindo esse poema. E para mim ele fala muito de lembrança, de saudade. Você foi uma conexão aí maternal, aí, uma coisa muito que se possível, você falasse um pouco sobre spoiler, porque a gente tem um quadro aqui nessa conversa que é o Tecendo o Texto. E aí eu vou soltar essa vinheta e em seguida você fala como é que se dão os seus processos criativos. Inclusive, um pouco mais sobre a concepção desse poema ou de outros que você escolher, que você quiser. Não é?
Contigo. Pois é, eu gosto muito dessa ideia do texto literário como trabalho, como artesanato, como, sabe, é algo que a gente faz com as mãos mesmo, né? Eu não sou muito afeita àquela ideia do escritor que fica sentado lá na sua torre de marfim e recebe, né, das entidades superiores o texto, né? Porque aí a gente esbarra, inclusive, naquela questão, tem talento, não tem talento e tal. Então, eu acredito muito na força do trabalho e na dignidade, sabe, na nobreza do trabalho. Literatura, para mim, é trabalho, escrita, para mim, é trabalho, né? É ofício. Então, nesse sentido, eu tenho uma relação muito descomplicada com a minha própria escrita, sabe? Eu não preciso ficar bêbada para escrever, eu não preciso, sabe? Eu posso, né, sentar aqui na minha mesinha durante o dia, né, que é em geral quando eu funciono, e fazer as minhas coisas, e o meu processo ele é muito pouco planejado. Eu não sou uma escritora de fazer roteiro, por exemplo, quando se trata de livros, né, de ficção, de algum trabalho de ficção, romance, algum conto em que eu esteja trabalhando, eu não tenho esse hábito, né, de fazer roteiros, de me planejar muito. As coisas elas vão se compondo, elas vão se apresentando conforme elas vão se apresentando, né? Às vezes eu sei onde eu quero chegar, mas o caminho ele vai se fazendo ali como, né, como disse o poeta Antônio Machado, né, que o caminho se faz ao andar, né? E esse poema específico que você comentou é um poema muito querido para mim também, porque ele tem a ver com a memória da minha mãe, né? Eu perdi minha mãe em 2014 e é exatamente isso, né? Minha mãe, ela era muito boa com a agulha e com a linha, ela era uma super artesã, sabe? Ela fazia tricô e crochê muito bem, costurava muito bem. E eu sou um fracasso absoluto, né? Nunca tive talento para isso. Então, sempre que eu tinha uma calça, alguma roupa precisando de algum ajuste, eu levava para minha mãe, né? Então, parte da minha saudade da minha mãe, né, aquela saudade boa, né, a parte da saudade, do respeito que eu tenho pela memória dela, né, também passa por aí, né, por essa, puxa, eu não tenho mais ela para fazer a bainha da minha calça jeans, né, então quer dizer, calça jeans, agora somos eu e você, né, como se dissesse, agora eu sou isso que eu tenho, né, comigo, eu sou a mulher mais velha agora, digamos assim, não tem alguém acima de mim. Eu sou a mãe agora do meu filho, né? Sou eu que, enfim, não faço mais porque meu filho já tem 22 anos, mas fazia, né? Não fazia as bainhas porque eu não tenho talento, mas fazia outras coisas, né? Que são da ordem do cuidado. E para mim, isso tem a ver, né? Eu acho que é uma palavra que me ronda muito e cada vez mais, que é a questão do afeto, né? Eu acho que, em última instância, tudo que eu escrevo, ou tudo que eu gostaria de escrever, tudo que eu pretendo escrever, gira em torno da questão dos afetos, né? De como a gente se relaciona uns com os outros. Então, esse poema, para mim, é um poema de afeto, né? É um poema não apenas de uma certa declaração de respeito a um objeto da vida cotidiana que é tão importante, né, como uma calça que a gente usa, né, que coisa importante, que coisa que a gente não, às vezes não presta tanta atenção, né, na importância que esses objetos têm na nossa vida. Mas também o amor, né, o amor pela mãe, que cuidou durante tanto tempo e que não está mais aqui para cuidar, mas que deixa essa memória muito feliz, né, essa memória do amor, do carinho e do cuidado. Que legal, que história bonita. Olha, eu fiquei também aqui agora pensando o seguinte, a Adriana Lisboa, ela tem muitos amigos, não é? E amigos, aquelas amizades que gozam de um acesso privilegiado à literatura, né? E, de repente, ela pode ter umas audições aí privilegiadas, quando ela conclui o texto, quando ela tem todo aquele processo de construção do texto, de levar esse texto para uma ou outra pessoa dar uma apreciada. Isso funciona contigo, Adriana? Como é que funciona essa coisa da seleção do texto? Porque
uma coisa é você escrever, mas depois você tem um momento da reescritura, tem um momento da reelaboração, tem um momento de refutar algumas coisas, deixar dormir, né? Cláudia Nina, quando esteve aqui, ela usou essa expressão de deixar o texto dormir ali na gaveta, né? Uhum. Então depois, aqui a gente usa muito uma expressão que é deixar quarar. Uhum. Claro. Então, que é ótima também, né? Deixar quarar ou deixar dormir, eu acho que isso é fundamental para o texto, né? E eu acho que reescrever, para mim, é muito importante, eu reescrevo muito e eu jogo muita coisa fora, muita. Eu acho que essa é outra, né? Para falar de outro pernambucano, João Cabral, né? Do catar feijão, né? Daquilo da pedra que você joga fora quando fica o que presta, né? Do que é o alimento mesmo. Então, eu acho que é uma sabedoria do desapego que a gente acaba aprendendo mesmo, né? Que tem que jogar fora, às vezes joga livros inteiros fora, né? Eu já joguei o livro completo de chegar e falar realmente isso aqui não funciona, né? Ou pegar um livro, uma novela que tinha 80 páginas e transformar num conto de 20, né? Quer dizer, jogar fora, realmente apagar, né? Porque antigamente a gente ainda pegava as folhas e guardava em algum lugar. Hoje em dia, às vezes nem isso, né? A gente simplesmente apaga do arquivo, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Essa sabedoria do descanso, né, da decantação, do quarar, né, e também do desapego do jogar fora. Ok, eu quero me comunicar aqui com o pessoal do chat aqui. A gente tem a presença aqui da Rejane Pascoal, não é? Que é uma escritora aqui em Recife e tal. Tem a Marta Dantas, que é professora de Química da nossa escola. Então vamos lá, vamos colocar aqui Rejane Pascoal, não é? Dando boa tarde aí, a Marta Dantas, o Helder Eric, o escritor poeta Helder Eric Garanhuns presente, a Ingrid Apuc, que é da Paraíba, né? Da cidade de Monteiros, na Paraíba. Olha só quem está aqui, que audiência privilegiadíssima também, as Mariana e Anelli. Salve Marcelo, salve Adriana. Minha grande amiga. Pois é, uma amiga sua aqui de Recife, a Cristina Breiner, está aqui. Oi, Cris. Bem-vinda. O Adilson Namorato, né? Boa tarde, bom estar com vocês. Gratidão, Adilson. Adilson é do Boa Rio, tarde, né? Adilson. É o pai da Luciana Namorato, né? Bom, a Ingrid Apuc está dizendo aqui, esqueci de fazer a inscrição para o sorteio dos livros. Não tem problema, você pode ir lá na descrição agora e fazer a inscrição. Foi até bom você lembrar, Ingrid, porque aí, deixa eu colocar em tela aqui, que a Adriana generosamente disponibilizou aqui 4 livros para sorteio. O Azul Corvo, né, que é um livro lindíssimo, Sinfonia em Branco, que com esse livro ela ganhou o prêmio José Saramago, um livro de poesia Deriva, né, e O Sucesso, que é um livro de contos, não é isso, Adriana? Isso, exatamente. Então, corre lá na descrição e pode... Né, eu acho que as chances hoje estão bem gigantescas aí para ganhar o livro. Olha, temos 4 opções: 2 romances, um conto e um livro de poesia. Tá certo? Deixa eu mergulhar aqui de novo nessa... Tem aqui a presença, olha, do curitibano lá. Ó. Boa tarde a todos. Flávio Stein. Prazer te rever, Marcelo. Prazer ouvir a Adriana novamente. A alegria é nossa. Oi, Flávio. Boa tarde. E tá lá. Olha, a Adriana Puc aqui dizendo que adora o seu livro Sucesso, O Que Sucesso. legal, Ingrid. Obrigada. Vamos saber. Temos aqui a presença de Regina Barbosa. A Regina Barbosa mora na Bélgica, né? E nos dá a honra aqui dessa presença. Que legal, bem-vinda. Gratidão, Regina. Temos a Maria de Lourdes Hortas, que é uma escritora portuguesa, né? Ela é recifenizada, está morando aqui no Brasil há muito tempo e já passou por aqui pelo Conversa com o Escritor. Gratidão, Maria de Lourdes, pela presença. Então, temos aqui, olha, Regina Barbosa de novo, gostei muito de Todos os Santos, pena não ter achado ele em Portugal, para a livraria aqui, alguma coisa. Ainda pode se inscrever
no sorteio, eu já disse, né, já falei que vocês podem dar uma passada lá. Nós temos aqui a presença também da Kailane Albuquerque, que é uma estudante nossa da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital. Temos a presença da escritora Rejane Gonçalves, coisa boa. Cadê? Eu aqui também no Facebook, a Regina está aqui no Facebook com esse perfil aqui, legal. Então, olha, eu queria dizer a vocês que vocês podem participar bastante aqui no chat, depois, inclusive fazendo perguntas, porque aí a gente vai pegar algumas perguntas aqui do chat para estabelecer como é que eu diria, essa dobradinha aqui com a Adriana, né? Conversar com a Adriana. Temos aqui agorinha, ó, acabou de chegar aqui o Nivaldo Tenório, que é um escritor também, tem uma literatura muito vigorosa, é um contista lá de Garanhuns. Seja bem-vindo, Nivaldo. Bem-vindo. Então, olha, depois a gente retoma aqui o chat, Adriana, mas aí eu queria que agora falar um pouco sobre a tua literatura, entrar um pouco nas tuas obras, né? Vamos pegar aí o Azul Corvo, né? Azul Corvo e Sinfonia em Branco. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é a alegria, né, da recepção desse teu texto. Agora, alguém falou aqui, olha, gostei muito do sucesso, né? Então, esses teus dois livros que, digamos assim, se notabilizaram, é importante a gente dizer que a Adriana foi finalista do Jabuti, né? Ela está sempre frequentando aí essas privilegiadas colocações. Mas eu queria que você falasse um pouco desse reconhecimento que parte mais do leitor, não é? Com esses livros. Fala um pouco, Adriana, por gentileza. Eu vou diminuir um pouco a minha fala aqui agora. Não, imagina, sua fala não é nada demasiada. Ficou faltando, eu vou fazer um rápido comentário só para voltar uma pergunta lá de trás que ficou faltando, Marcelo, sobre os primeiros leitores, né? É engraçado que as pessoas têm me perguntado ultimamente isso em outros encontros, eu sempre acabo dando um jeito de não responder, então queria responder aqui agora, claro, que eu tenho o enorme privilégio de contar com alguns amigos escritores muito, muito queridos e muito bons leitores, né? A Mariana e a Nelly, que já deu o oi dela aqui, é uma, né, dessas amigas, né? E que são pessoas que estão sempre ali me dando força, fazendo comentários, mas a coisa para mim começa dentro de casa, né? O meu primeiro leitor é o Paulo, meu marido, que não é escritor, que não trabalha com literatura, que trabalha com ciência da computação e que, portanto, é um leitor muito especial para mim, porque ele não é um leitor especializado, né? Ele é um leitor que lê como quem está, enfim, quem está curtindo o texto, ou não curtindo, né? Sim. Porque às vezes me dá umas cutucadas muito boas. Então, só para falar disso dos que eu aprendi, que se chamam leitores beta, né? Os leitores teste que a gente tem na vida. E você me perguntava, então, sobre os romances, sobre Sinfonia em Branco e Azul Corvo, especificamente, a relação com os leitores, né? Sim. Eu acho que você falou de prêmio literário e coisa e tal, né? Eu acho que os prêmios eles são interessantes e importantes, principalmente porque o livro precisa que o leitor fique sabendo que ele existe, né? Basicamente, né? Então eu acho que o prêmio ele funciona muito para isso, né? Para fazer os livros circularem por aí, aparecerem, se mostrarem para os leitores, né? Mas eu acho que a grande troca mesmo, né, o grande barato da profissão de escritor é a gente ter esse outro do outro lado do livro, né, do lado de lá do livro, né, como se o livro fosse uma espécie de dobradiça e tivesse, né, quem escreve aqui de um lado e quem lê lá do outro, né, completando esse processo que o livro é, né, e que não existe sem a existência desse outro ser lá do outro lado, né? Então, para mim sempre foi uma alegria muito grande que alguém venha me dizer alguma coisa, que algum trabalho meu, sabe, foi significativo para ela ou para ele por algum motivo específico, né? Então, isso pode acontecer de diversas formas, né? Alguém que se identificou com um personagem, alguém que viveu uma situação parecida, né? Por exemplo, o Sinfonia em Branco, que é o meu segundo romance, meu romance de 2000 e foi publicado
originalmente em 2001, no Brasil. É um livro que trata de um tema muito duro, muito difícil, né? Violência sexual dentro de uma família, né? E foi um tema sobre o qual me custou muito escrever, porque foi um envolvimento emocional muito grande, né? E eu tive várias pessoas ao longo da minha vida me procurando, depois de terem lido esse livro, e falando, olha, eu sou uma mulher que viveu isso, do seu livro. E ter lido isso no seu livro me deu uma sensação de não estar sozinha, sabe, muito grande. Né? Inclusive, conheço uma professora que trabalhou esse livro com os alunos dela e ela me disse isso, né? Que essa professora tinha vivido uma situação dessas e todas as vezes em que ela falava nesse assunto, o olho enchia d'água. Quer dizer, é uma maneira do livro deixar de ser uma coisa abstrata, né? Um título que está lá na biblioteca, na livraria e tal, e alguma coisa que dialoga com a vida real, né? Corpórea, física de alguém nos dias de hoje, né? E que muitas vezes estende a mão para falar comigo, mas eu sei que para muita gente também esse contato não acontece, mas existe esse abstrato para mim, né, de saber que do outro lado, que eu faço isso para alguém, né, que do outro lado tem alguém lá que talvez vá, né, encontrar um significado naquilo que eu faço. Ok. Bom, eu quero trazer aqui um depoimento, né, de um amigo querido, né, e eu penso que um dos nossos espectadores aqui vai adorar essa presença, que é o Adilson Namorato, né? Ele vai adorar, porque todas as vezes ele coloca, quando ele vai submeter a inscrição dele lá, tanto ele quanto a esposa, né, a vinda aqui desse grande escritor brasileiro chamado Luiz Rufato. E Luiz Rufato tem algo a dizer sobre Adriana Lisboa e sobre a literatura da Adriana Lisboa. Por favor. Olá, meu nome é Luiz Rufato. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje, né, para falar um pouquinho da minha grande amiga, Adriana Lisboa, que vai estar com vocês no projeto do Marcelo Batalha, um projeto, aliás, maravilhoso esse projeto, conversa com o escritor, no caso, vai ser uma conversa com a escritora, né, Adriana Lisboa, e eu estou aqui, então, ela não precisa de apresentação, mas como o Marcelo me pediu, eu vou falar 2 ou 3 coisas aqui a respeito dela. Bom, em primeiro lugar é isso, ela é uma grande amiga e, portanto, eu me sinto muito à vontade de falar bem dela, né? Porque dos amigos a gente fala bem, né? A Adriana, sem dúvida alguma, é uma das maiores escritoras brasileiras do século XXI. Ela começou a publicar na passagem, né, do século XX do século XXI, mas ela é uma escritora do século XXI, né, com vários livros publicados, muitos deles traduzidos no exterior, inclusive é uma das escritores que mais tem livros traduzidos no exterior da literatura brasileira, né, com prêmios importantes, sendo o mais importante dele o prêmio José Saramago, né, para escritores jovens, né, e merecidíssimo prêmio. E tem uma obra, na minha opinião, assim, que vai perdurar no tempo. A grande característica que eu acho da obra da Adriana é a profunda empatia que os personagens desenvolvem em relação ao leitor e, evidentemente, da escritora com os personagens. Eu particularmente gosto de O Azul Corvo, é um livro, um romance que me diz muito, e, de qualquer maneira, todos os livros da Adriana, de alguma maneira, estão discutindo uma questão extremamente importante do nosso tempo, que é a questão do pertencimento ou da desterritorialização. Ou seja, os personagens, em geral, estão deslocados no espaço, no seu espaço original, né? E isso faz com que eles tenham que enfrentar algumas questões, né, que são muito típicas do nosso tempo. Um outro aspecto que eu acho interessante falar é como que a Adriana consegue transitar por gêneros e linguagens completamente diferentes. Às vezes as pessoas podem imaginar que quem escreve poesia escreve prosa, ficção, e quem escreve prosa e ficção escreve poesia. Isso não é verdade. São 2 gêneros e 2 linguagens completamente diferentes. Há
né? Alguns ficcionistas que escrevem poesia e alguns poetas que escrevem prosa de ficção. Mas pessoas que são ficcionistas e poetas são raras. A Adriana é uma delas. A Adriana tem uma poesia fortíssima, uma poesia de altíssimo nível e uma prosa maravilhosa. O ar está pesado como uma piada de mau gosto. Desertas as ruas e as prateleiras dos mercados. Parece que nos arrancaram do nosso próprio corpo feito um dente e fica esta boca banguela para nos denunciar ao espelho. Eis aqui tudo que endossávamos em nós, menos o X de nós mesmos na equação. Não estamos te ouvindo, Marcelo. Ok. Antes das considerações da Adriana, né, em relação a essa participação poderosa aqui do Rufato e tal, Marta Dantas disse que na página de inscrição do sorteio consta como encerrado. Eu fui e desbloqueei, de fato estava bloqueado, mas vocês já podem ir lá fazer as inscrições. Corre lá, tá? Por favor, Adriana. Eu queria dizer para vocês que estão aí escutando que eu não escutei esses depoimentos antes, né, que foram feitos aí por alguns amigos. Eu pedi para o Marcelo que eu preferia ver aqui na hora, né, junto com vocês. E é muito... Eu acho uma felicidade muito grande poder ter amigos escritores, né? Eu acho que o fato da gente poder se acompanhar e se ler e celebrar uns aos outros, né? É uma coisa tão maravilhosa e me escapa um pouco a compreensão essa questão da competitividade, sabe, encarniçada, que um quer assim meio que pisar no ombro do outro para ver se sobe mais alto, né? E a gente obviamente que vê isso acontecer, como vê isso acontecer em todas as áreas do convívio humano, né? Mas eu me considero uma pessoa de muita sorte de ter amigos que falam do meu trabalho, amigos escritores do vulto do Luiz Rufato, que falam do meu trabalho com a generosidade como ele fala, né? Inclusive o Azul Corvo, que é esse livro que ele menciona, ele foi o autor da orelha do livro, né? E como são também leituras que têm um viés próprio, né? Quer dizer, tem um viés pessoal, aquilo que o Luiz destaca, né, na minha obra, a questão do pertencimento, né, dos personagens que estão deslocados no espaço. Eu acho que é uma das facetas do meu trabalho que vem, né, estando presente, principalmente aí meus últimos 4 romances. Eu talvez destacasse outras questões, né, como principais, né, mas o que é interessante no compartilhar da leitura é isso, né, que cada leitor, e muitas vezes cada cultura, cada país também encontra no livro aquilo que lhe é mais relevante, né, aquilo que é mais relevante ao seu olhar. E eu achei interessantíssimo ele ter desmentido completamente o que eu falei anteriormente, né? Porque eu disse que poesia, prosa, que as fronteiras, para mim, ele chegou ali e falou assim, são 2 coisas completamente diferentes, né? E eu acho isso muito interessante também, porque, como disse um outro autor nascido no Recife, né, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Então, ainda bem que não somos unânimes. Ok. Eu gostaria que vocês depois me confirmassem aí no chat se conseguiram iniciar as inscrições, tá certo? Para participar do sorteio dos livros da Adriana. Eu verifiquei aqui, já está liberado, mas, de qualquer modo... Adriana, seguindo aqui, eu quero trazer aqui o depoimento de uma amiga, né, também, uma escritora consolidadíssima, né, uma grande poeta e cronista, né, que é a Mariana Iannelli. Então, vamos ouvi-la aqui, e depois a gente retoma aqui o fluxo, né, Deixa eu identificar aqui Mas assim, quero aproveitar para dizer o Adilson Namorato, né, que ele está escalado já para fazer uma pergunta ao Rufato, quando o Rufato ele vier aqui ao Conversa com o Escritor, né? O Rufato vai participar próximo ano.
Então, para a gente é uma alegria e imagino que você também vai gostar dessa participação. Então, vai preparando aí a pergunta, tá certo? Deixa eu aqui colocar aqui a participação da Mariana, que deu um probleminha aqui, mas eu consegui restabelecer. Vamos lá. Eu comecei a ler Adriana Lisboa em 2011 por um livrinho muito precioso dela chamado Caligrafias, que reúne pequenas narrativas em prosa poética. E do Caligrafias eu fui para Azul Corvo, que era então o romance dela mais recente na época. E do Azul Corvo fui fazendo o caminho retrospectivo até o primeiro livro dela, Os Fios da Memória. E o que eu percebi com a leitura desses livros é que a Adriana tem o poder de instaurar na narrativa estados de consciência que, se não são eles mesmos poemas, eles ensejam a poesia. Ou seja, a poesia participa da prosa da Adriana não só nos tributos que ela presta a diversos poetas, como Manuel Bandeira ou Bachot, mas a narrativa dela, a prosa dela enseja a poesia. E em 2013 ela lançou Hanoi. Hanoi é um romance no qual eu encontro alguns dos aspectos que caracterizam essa brisa siciliana, que eu digo para Adriana um pouco a sério, um pouco brincando, que é uma brisa que atravessa os livros dela, porque, por exemplo, em Hanoi, ela não dramatiza a morte, ela trata da morte com leveza, com um sentimento oriental. Ela fala pelo silêncio, porque o silêncio é uma matéria de linguagem importante para Adriana. Os personagens de Adriana são passageiros do instante, são estrangeiros não só em relação aos seus países de origem, mas estrangeiros neste mundo. Eu acho que esses são alguns aspectos que caracterizam essa brisa, quer dizer, não é um vento, é uma brisa siciliana, né? Não é uma afinidade com Cecília Meirelles lexical, não é uma afinidade de linguagem propriamente dita, mas é uma afinidade com Cecília naquilo que anima a linguagem, né? E o Hanoi, ele precede a estreia da Adriana na poesia, se é que podemos falar em estreia, se é que a poesia não esteve sempre ali, né? Ela lança em 2014 Parte da Paisagem, e a Prestígio, então, vem lançando intervalos cada vez mais curtos, né? Veio em 2018, veio Pequena Música, em 2019 Deriva, e eu espero que siga sendo assim, porque eu tenho a impressão de que a Adriana, mais sugerindo que mostrando, mais sussurrando que falando, ela está sempre a nos lembrar que nós somos essa insignificância cósmica, não só capazes de magníficos gestos de violência, mas, sobretudo, de pequenas belezas maravilhosas, pequenas alegrias que fazem a nossa resistência digna nesse mundo. Então, quero deixar aqui o meu carinho e a minha admiração por você, Adriana. Você consegue me ouvir? Porque está mudo aí, ok. Sim. Ok, por favor. Que depoimento mais lindo e mais comovente, Mariana. Muito obrigada. Mariana ocupa um lugar muito especial no meu coração. E nós nos conhecemos através da literatura, da leitura uma da outra, né? Eu estava no Rio de Janeiro uma vez, numa livraria, e estava com uma amiga, e isso já faz muitos anos, e perguntando para essa amiga, mas vem cá, quem que você me recomenda para eu ler da poesia brasileira contemporânea e tal? E ela falou assim, você já leu Mariana Ionelli? Eu falei, não, ainda não. Ela falou, então você vai ler. E eu comprei um livro da Mariana, chamado Fazer Silêncio, e trouxe para casa, e fiquei completamente deslumbrada com a poesia da Mariana.
e li o livro e falei assim, eu preciso falar com essa mulher, com a autora desses versos. Então, fui na internet, encontrei o site da Mariana e mandei uma mensagem para ela, me apresentando e tal, e falando da minha admiração. E Mariana me respondeu falando, Adriana, eu também já li o seu trabalho e tal. E dali começou uma troca, né, de e-mails nossa, que, como eu disse, já leva muitos anos, e que se transformou assim numa amizade profunda, sabe? E Mariana é uma pessoa que eu admiro imensamente. Eu acho que ela é uma das nossas grandes escritoras brasileiras atuais, né? Uma das nossas grandes poetas, uma grande cronista também. E alguém que teve assim essa suprema generosidade de quando eu quis publicar o meu primeiro livro de poesia, né, como ela disse, saiu em 2014, meu primeiro livro. Eu estreiei na ficção em 1999, mas eu só vinha publicar poesia em 2014. Eu estava com aqueles poemas ali, assim, tímida, né, sem saber o que fazer com eles, e um pouco assim constrangida de espalhar, de mostrar para os outros e tal, e mostrei para a Mariana, e ela foi uma pessoa que chegou e disse, olha, você vai publicar já esses poemas, né? E não apenas fez isso, como me apresentou meu primeiro editor de poesia também, né? O Samuel Leão da Iluminuras. Ou seja, é só o que vem da Mariana é generosidade e é alegria, né? E essa leitura sofisticada, né, e intimista que ela faz do meu trabalho, né, do que ela fala do silêncio, por exemplo, como matéria de linguagem, que eu acho que é uma coisa tão importante realmente para mim, né, e eu acho que como ela, sei lá, como o olhar dela engrandece aquilo que eu faço, né? O olhar dela melhora o meu trabalho, né? Essa é uma leitora que está lá do outro lado e que torna o livro melhor do que ele era originalmente. Então, muita gratidão, obrigada, Mariana, por estar aí. Fazendo esse recorte, né, nessa expressão silêncio como matéria de linguagem, isso me deixou muito impressionado também, né? Como os poetas têm essa capacidade de elaborar, né, juntar palavras de um modo tão bonito e para dizer as coisas. Eu fico pensando muito sobre muitos textos que fazem mais ruído do que propriamente literatura, né? Do que propriamente os silêncios a que a Mariana Iannelli se refere. E aí, nessa esteira desse comentário, dessa observação, eu pergunto o que é que a Adriana Lisboa tem lido, né? Quais são os textos, quais são os livros, quais são as dicas de leitura que você poderia nos dar aqui aos nossos espectadores? Olha, eu estou numa leitura agora que eu não sei nem se eu... o que eu posso dizer dela, né? que é uma das grandes obras da ficção do século XX, que é A Morte de Virgílio, do Hermann Broch, né? que eu acho que tem uma relevância para o nosso tempo, assim, absurda e insuspeita. Talvez eu não estava com esse livro no meu radar, de repente ele apareceu quase que por acaso, e A Morte de Virgílio é um livro que o Hermann Broch começou a escrever num campo de concentração na Áustria, um escritor judeu de meados do século XX, então ele começou a escrever esse livro num campo de concentração, concluiu o livro já morando aqui nos Estados Unidos, que foi para onde ele conseguiu fugir, e ele fala de Virgílio, do poeta Virgílio, né, durante, quer dizer, no período, no momento dos seus últimos tempos de vida, né? E o Hermann Broch, pelo que ele viveu também com o nazismo, ele passou os últimos anos da vida dele pesquisando a psicologia das massas. Então, como a massa, né, nazista se comportava, vem refletido em como a massa ali da população romana se comportava também diante da presença augusta do imperador, né? E é tão interessante pensar nisso, né, em tempos atuais, em tempos do que a gente tem visto, né, do comportamento das massas, principalmente no que diz respeito à violência, né, ao endossar
certos tipos de relação social que a gente já considerava caducada, né, pela história, quer dizer, a gente achava que havia certas coisas que já tinham sido deixadas para trás, né, e de repente a gente vê que tem toda uma violência e ainda saindo do armário, né, e que as massas meio que se validam, né, e que validam muitas vezes essas posturas. Então é um livro assim que está me fascinando muito, além de ser uma obra de experimentação de linguagem assim absolutamente sensacional. Desculpa estar me estendendo tanto nisso, mas recentemente eu li também um livro que venceu até o Prêmio Jabuti de Poesia, da Cida Pedrosa, né, que é uma escritora pernambucana e vereadora, né, que foi Mariana Yanelli que me deu de presente. É outra coisa que Mariana faz, é me dar muitos livros de presente. Eu acho que é um... E ela já fez um comentário aqui, ó. É verdade esse bilhete. Lindo. Eu suponho que em relação à fala anterior. Uhum, uhum. Então, eu acho que dos escritores, para a gente ficar com as escritoras e com os escritores brasileiros, né, que eu acho que tem me interessado nos últimos tempos, eu acho que a Cida Pedrosa, sem dúvida, né, fez um trabalho belíssimo com esse livro recente dela, Vencedor do Jabuti. Mariana Yanelli é uma grande frequentadora da minha mesa de cabeceira. A poeta Cláudia Roquette Pinto, que é uma outra grande referência para mim, uma grande amiga, né? O poeta mineiro Edmilson de Almeida Pereira, que eu fiquei sabendo que vai lançar o seu primeiro romance em breve, que é um poeta assim, que eu acompanho há mais de 30 anos também. Uma jovem, nova poeta de Vitória, no Espírito Santo, chamada Maria Emília Dalve, que lançou seu primeiro livro de poesia, que é uma coisa assim também deslumbrante, de lindo. E na prosa, eu posso destacar o trabalho da Cláudia Lage, que acabou de ganhar o Prêmio São Paulo, com um romance poderosíssimo que fala de tortura, que fala de ditadura militar no Brasil. Rezende, que é alguém de quem eu sou muito fã também, que eu sei que já passou por aqui, né? Zé Luiz Passos, que é outro conterrâneo seu, um grande amigo também. A Paloma Vidal, que é uma escritora jovem que eu admiro muito, e dois outros escritores jovens que eu admiro muito e que são bons amigos, Juliana Leite, vencedora do Prêmio Sesc, Rafael Galo, também vencedor do Prêmio Sesc e do Prêmio São Paulo. Acho que são alguns nomes de brasileiros contemporâneos que me interessam. Ah, legal. Você falou da Cida Pedrosa. A Cida foi a primeira mulher, né, a participar aqui como convidada, entrevistada, do Conversa com o Escritor. Então foi ela que em 2000, a gente vai concluir essas 40 lives de 2020 tendo 16 mulheres participando e 24 homens. A gente precisa equilibrar isso em 2021. E aí você citando todos esses nomes aí, não é? É muita ideia, né? Muita possibilidade para a gente trazer e convidar aqui. Mulherada para ir, sim, eu acho que vai ser ótimo. Ok, muito, muito, muito legal. Tem algumas perguntas no chat, mas eu quero fazer uma pergunta que chegou, né, que a professora Marta Dantas, né, uma professora de Química da nossa escola, mandou aqui para você. Vamos ouvir o que a Marta tem a dizer, as considerações que ela tem a fazer em relação à literatura, né, da Adriana Lisboa. Olá, Marcelo. Olá, Adriana. Primeiro, eu gostaria de destacar, Marcelo, a importância que tem sido esses encontros de segunda-feira, certo? Para a gente conhecer um pouco mais sobre os escritores, escritoras, convidados. Tem sido, assim, um momento muito especial. Inclusive, eu já fico curiosa nas quintas-feiras, né? Quando vai chegando na quinta, eu já vou dizendo quem será que o Marcelo vai convidar essa semana. E hoje, assim, eu estou especialmente feliz por ter sido convidada a participar desse programa, exatamente com uma escritora que tanto admiro, que é a Adriana Lisboa. A Adriana, ela tem uma linguagem assim tão elegante nos seus poemas que eu assim gosto demais. Eu me identifico muito. Eu valorizo muito as palavras, o que as palavras querem dizer. E a linguagem de Adriana, para mim, é impecável. Muito feliz quando eu vejo como você valoriza a língua portuguesa e como ela fica tão encantadoramente
contagiante quando você fala. E aí eu fiquei pensando e me lembrei de um trabalho seu recente, e é sobre ele que eu queria saber, porque esse trabalho me emocionou muito. Os 10 videopoemas. Menina, poxa, eu sou muito emotiva, mas aquele poema Paz, que é o primeiro, né, dos 10, maravilhoso. Adorei o Bandeira também, todos. Mas especialmente Paz, para mim, é uma oração, coisa mais linda. E é exatamente sobre ele que eu queria perguntar. Queria aproveitar esse momento para perguntar a você o que te inspirou. E assim, eu li que você escreveu e produziu para colegas, e esses é que saíram disseminando na internet, compartilhando os vídeos poemas. E eu queria saber quem te deu essa ideia maravilhosa. É lindo, é simplesmente imperdível assistir, ouvir tua voz mansa, meiga e ao mesmo tempo pungente e incisiva. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira quando eu vejo que tem brasileiros representando tão bem a gente todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho, você é uma pessoa maravilhosa e que essa sua luz ela se espalhe cada vez mais, alcançando lugares que ainda não alcançou, né? Não é à toa que os seus escritos já foram traduzidos, né? Alemão, francês, árabe, quer dizer, tantas culturas diversas, não é? Isso deve dar muito orgulho a você. Eu tenho orgulho de ser brasileira e poder dizer que temos pessoas aqui no país capazes de fazer o que você faz, levar cultura esse mundo afora. Parabéns, querido. Muito obrigada, Marta. Marcelo, acho que você está mudo. Foi, isso. Eu estou com essa mania de ficar falando para ninguém aqui. Por favor, Adriana. Nossa, eu agradeço imensamente a Marta também pelo comentário dela, pelo depoimento e pelo comentário que ela faz especificamente a esse trabalho dos videopoemas. É um trabalho que está no meu website, para quem tiver interesse em ver, né? O website está embaixo, adrianalisboa.com. E esse trabalho é o seguinte: eu conheci no início do ano uma cineasta portuguesa, a Graça Castanheira, que a gente filmou juntas no Rio, e a gente teve uma conexão muito grande, eu acho, estética e de certas visões de coisas do mundo, da vida e tal. E a gente se conheceu em janeiro, e logo em seguida, né, muito pouco tempo depois, começou a pandemia. E a gente ficou com muita vontade de fazer um trabalho juntas, eu e ela, que fosse uma forma de estarmos na pandemia, né, e de espalhar alguma coisa. Foi bem no início, né, esses vídeos foram realizados e distribuídos, digamos assim, né, pela internet em abril desse ano. Então, era uma forma de a gente oferecer alguma coisa, né, para as pessoas que estavam ali começando a lidar com esse mundo que agora parece que se tornou estranhamente o nosso normal, né, mas que tanto nos assustou e nos deixou assim meio sem saber o que fazer no início, né? Então, nós realizamos, junto com um colega dela português que trabalhou o Pedro Freitas, que trabalhou a questão do som nos vídeos. Então, foram imagens da Graça e poemas meus de um livro ainda inédito, que eu espero publicar agora em 2021, pela editora Relicário também, que foi a editora que publicou meu último romance. E esse poema Paz, eu estou até procurando ele aqui no meu arquivo. Se vocês quiserem, eu posso lê-lo, ou se você quiser, Marcelo, você pode lê-lo. Eu acho que é melhor a autora, né? Ele nasceu para mim de uma vontade de desejar paz a tudo, sabe? Não somente paz do meu clube, da minha turma, da minha família, sabe? Do meu partido político, do meu que seja, né? Mas paz mesmo, né? Uma paz que pudesse ser por mais meio piegas que isso possa soar, mas que fosse algo universal, sabe? Que quem sabe isso seja uma forma de dar jeito nas coisas, né? Quer dizer, não a gente almejar chegar à paz, mas a gente, quem sabe, partir da paz, né? Para ver em que tipo de humanidade a gente chega, né?
Então, esse poema justamente se chama Paz, e ele é assim: paz ao que acaba, ao ruído que já vai na esquina, ao inimigo que nem sabia sê-lo e ao amigo que, idem. Paz aos falsos profetas e aos verdadeiros que nos olham do fundo da mata, do fundo do poço do medo, sem medo. Paz aos que não falam nenhuma das nossas línguas. Paz aos que urram nos nossos ouvidos em todas as nossas línguas. Aos que saem armados até os dentes. Paz aos ditadores e aos suicidas, aos abstêmios, àqueles que adoecem e se curam e ao que não tem cura. Paz a este mundo humano e roto, que se dissolve no tempo, ao tempo dissoluto da paz. Legal, legal, muito, muito bonito, Adriana. A paz, ela nunca é piegas, né? Ela nunca é, e cada vez mais nesse mundo, né? De violências simbólicas, de violências físicas materializadas, ela é imprescindível, né? E imagino que a literatura ela pode ser também essa possibilidade, né, exercer essa função social de estimular uma reflexão, um pensamento que conduza a essa paz a que você evoca. Eu quero trazer aqui uma pergunta, uma participação. Não foi possível gravar um vídeo, mas vai ter uma participação de uma amiga sua aqui, que mora em Recife, e que ela vai dizer como se conheceu, como vocês se conheceram, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Olha aí. Conheci a Adriana, é a Cristina Brainer, do Recife. Conheci a Adriana há mais de 10 anos, quando estava vivendo em Denver, no Colorado. Foi uma conexão imediata que dura até hoje. Descobrimos afinidades como o gosto pelo jazz, por Saramago, pelo respeito aos animais e pelo veganismo. Admiro muito a Adriana com seu jeito muito tímido, meio tímido, uma calma que reflete anos de meditação e uma força, uma inquietude e, sobretudo, uma vivência de liberdade muito grande. A Adriana é uma pessoa muito honesta com seus sentimentos e verdades. Os livros de Adriana têm muita poesia, personagens fortes, em lugares bem distintos geograficamente, mas com a universalidade das inquietações existenciais. Gostaria de saber dela como ficaram a inspiração e a transpiração nesses tempos de confinamento e quais os suportes para passar por tudo isso. Gratidão, Cristina. Obrigada, Cris. A Cris é uma amiga muito querida de muitos anos, mesmo como ela falou, era uma outra brasileira expatriada aqui nos Estados Unidos, agora ela está de volta no Recife. A gente, há alguns anos que não se vê, e fico muito feliz que ela tenha mandado aí algumas palavras. Obrigada, Cris. Esse tempo de pandemia, honestamente, eu sou uma pessoa extremamente caseira e uma pessoa que sabe, eu não sei, eu talvez sempre tenha sabido o valor da solidão, né? A solidão é muito importante para mim, sempre foi desde criança. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Eu acho que a timidez, né, como ela falou, meio tímida, a gente com o tempo a gente vai meio que deixando de lado, porque a timidez só atrapalha, mas eu acho que o lado introspectivo fica, né? Então, para mim, a questão da pandemia na minha vida pessoal, ela não teve um impacto grande. Eu acho que o impacto que teve foi olhar para fora e ver o quanto isso se manifestou de formas muito dramáticas na vida de muitas pessoas próximas, inclusive o meu próprio filho, que perdeu o emprego, enfim, pessoas próximas que adoeceram, enfim, vários e muitos dramas, né, pessoais e coletivos que essa pandemia representou. E eu acho que a literatura, com qualquer situação, né, ela é uma grande, não sei, é um grande espaço de compostagem, né, ou de reciclagem.
Eu estava falando agora há pouco do Hermann Broch, né, falando do nazismo através de um relato sobre a morte do poeta Virgílio, quer dizer, como a literatura ela serve de espaço, serve de palco para a gente refletir sobre qualquer experiência, né? E a gente não precisa ser literal para falar dos nossos tempos, eu sempre digo isso, né? A gente não precisa falar do nosso tempo e do nosso mundo para falar do nosso tempo e do nosso mundo, né? A gente pode escrever um livro de ficção científica e estar falando de algo que diz respeito ao aqui e agora, né? Então, para mim, foi um espaço de reflexão mais até contido, né? Porque eu acho que aquela vivência íntima que eu sempre tive, né? E a minha introspecção e o meu gosto pela solidão, que antes eram voluntários, se tornaram um pouco impositivos, né? Quer dizer, é como se eu já não tivesse mais a escolha. E eu acho que foi um ano de pensar muito também na nossa relação, né? Que eu acho que é um tema que me acompanha já há muitos anos, a nossa relação com o outro no sentido mais amplo, né? O outro planeta, né? O que está ao nosso redor no planeta, né? O outro, não apenas o outro ser humano que está ali no outro país, no outro continente, ou na outra cidade, no outro bairro, na outra casa, né? Mas o outro animal, o outro vegetal, o outro rio, oceano, quer dizer, esse grande todo, né, que a gente compõe juntos, e esse chamado mundo natural do qual a gente tende a se dissociar, né, como se a gente não fosse parte da natureza, né, como se humanidade e natureza fossem duas coisas distintas, né, e o quanto essa pandemia deixou muitas coisas à flor da pele. Eu me lembro, um dos vídeos mais emocionantes que eu vi ao longo desses meses foi das tartarugas marinhas voltando a povoar a Baía de Guanabara, né, que é um dos lugares mais poluídos da minha bela e maltratada cidade do Rio de Janeiro, e a gente é acostumado a passar por ali, e a Baía de Guanabara ser um depósito de lixo, né, a céu aberto, e de repente a gente começar a circular pela internet, alguém foi lá e filmou as tartarugas marinhas voltando a nadar por ali, sabe, em águas cristalinas, e a gente se pergunta, nossa, mas precisávamos de uma pandemia para isso, quer dizer, será que a gente não podia ter tirado o pé do acelerador um pouquinho antes, né? E eu espero que, assim, foi um tempo para mim de muita escrita, de muita pesquisa, de muita reflexão sobre esse tema. O meu novo livro de poesia se chama O Vivo, e ele trata muito desse tema, né, da questão da relação com o outro, né, da questão ambiental e da questão ética, né, do nosso estar no mundo, não como predadores, né, mas como companheiros, né, como acompanhantes uns dos outros. E eu acho que eu espero que alguma lição fique para todos nós, né, disso tudo, que a gente consiga levar algum aprendizado nesse sentido aí dessa longa e penosa esfrega que nós levamos, né, enquanto civilização. Você dizendo tudo isso, vem logo uma curiosidade. O que é que você imagina que pode emergir na literatura, não é, dessa experiência que a gente vivenciou? Se a gente for, por exemplo, pensar nos povos originários, né, e os bem-viveres, né, que são vários modos de bem-viver, o que não significa ser um bom vivant, não está nada atrelado aos bens materiais, não é isso, a consumição, né, a mercantilização das coisas, mas a isso a que você, né, de algum modo apontou há pouco, como é que você observa a literatura? E essa sua literatura, você já poderia dar algum spoiler aí de que vai, de repente, trazer uma discussão nesse sentido? E você acha que a literatura também, o papel da literatura? Eu tenho uma certa dificuldade em falar do papel da literatura, Marcelo, porque às vezes eu me pergunto se a literatura tem um papel, sabe? Se a literatura só está ali para ser literatura, né? E como às vezes a gente confunde literatura com panfleto, né? E como má literatura muitas vezes nasce dessa necessidade do quê, né? Então, sobre o que eu preciso falar? Qual é o tema
sobre o qual eu preciso falar no momento, né? O tema que está em voga, o tema que parece mais premente. E existem muitas formas, né, de abordar, porque as questões, quer dizer, por exemplo, se a gente for pensar numa questão como, digamos, a questão dos animais, que é uma questão muito, muito importante para mim, muito cara para mim, da nossa relação com os animais. Em última instância, falar de uma relação de poder, né, de um ser que está de um lado, né, e se outorga o direito sobre o outro. Quer dizer, eu sou mais do que o outro, eu sou melhor do que o outro, eu tenho mais poder do que o outro, portanto, eu decreto que esse outro é menos do que eu e, portanto, eu me sirvo desse outro da maneira como eu julgar conveniente, né? Isso pode acontecer numa relação do humano com um animal, isso pode acontecer, como aconteceu historicamente, ainda acontece na relação de um branco com um negro, ou de um branco com um indígena, ou de um europeu com uma civilização não europeia, ou de um homem com a mulher, ou de um adulto com a criança, quer dizer, ou de um cidadão de um país com um imigrante que não tem documentos para estar ali, quer dizer, sempre esse alguém que se coloca nessa posição, que a pessoa mesma, né, se outorga, e esse outro para qual ela olha com essa visão de superioridade, né? Então, em última instância, para falar dessas relações, existem tantas formas, né? Quer dizer, existem tantas formas de abordar essa questão do poder, né? Do poder que o humano se outorga em determinadas e variadas situações, né? Que eu não acredito que a gente precise ficar necessariamente atrelado a determinados temas, né, ou determinadas épocas. Então, por exemplo, para falar do Brasil dos dias de hoje, a gente tem que falar do Brasil dos dias de hoje. Eu acho que a gente pode falar do Brasil do século XVI, sabe, encontrar elementos do que a gente vive hoje. A gente pode falar de uma colônia ficcional em Marte e falar dos problemas que a gente está vivendo no Brasil do dia de hoje, como, mais uma vez, me lembrando aqui do Hermann Broch, né? Então, isso está sempre na minha cabeça, né? Eu acho que como encontrar as questões que eu acho que são prementes, né? Que são importantes da gente refletir nesse momento, mas não fazer isso de uma forma que o texto fique datado, né? É aquele texto de quando o presidente Lula foi preso, aquele texto de quando a presidente Dilma foi, né, sofreu o golpe, ou aquele texto de quando Trump, não sei o quê, que ficam caracterizando uma época específica, né? Então, como abrir isso, né? E como encontrar o espaço para, enfim, criar narrativas, seja poéticas, seja ficcionais, que façam sentido no nosso mundo, com um pouco mais de liberdade, né? Acho que é isso que eu estou querendo dizer. Desculpa, eu falei demais. Não, de modo algum. A literatura nunca a serviço de nada, né? Então, a literatura pela literatura. Bom, eu quero mergulhar aqui no chat novamente, porque a gente tem algumas perguntas. Mas assim, uma outra coisa que me ocorre agora, porque você falou dessa questão dos tempos, né, dos nossos tempos, e ocorreu a situação, né, do racismo mais arraigado agora, né, nos Estados Unidos e da sociedade norte-americana, né, recepcionar isso de maneira muito contundente, pelo menos na mídia é o que a gente aqui no Brasil lê, né? Como a gente observa, e tem umas traduções aí no caminho, mas olha, já aqui no Brasil a gente observa que tem violências, né, em níveis muito semelhantes, mas que a sociedade não tem se mobilizado, não é, da maneira como os norte-americanos o fazem. Quando o fazem é através das redes sociais, o que parece meio que um modismo. Tal. Como é que você, enquanto uma brasileira naturalizada, né, estadunidense, como é que você observa essa questão? Estava fazendo uma pergunta difícil, né? Porque... É meio sociológica, porque está fugindo um pouco da literatura, mas como um dado... Posso falar rapidamente sobre esse assunto, assim, eu não sei se eu tenho condições de avaliar isso justamente porque eu não estou no Brasil, né, e há muitos meses que eu não vou ao Brasil mesmo, eu estou fora do Brasil há 15 anos, né,
as minhas idas ao Brasil são, enfim, eu vou todo ano, às vezes 2 vezes por ano e tal. Mas é uma experiência diferente da que a gente tem quando está no lugar, né? Não tem a menor dúvida. Eu sou, enfim, eu tenho cidadania dupla, né? Eu continuo sendo cidadã brasileira, mas eu sei que tem a gente fica um pouco estrangeiro na própria casa, né? E é uma situação assim, até curiosa para mim, porque eu continuo escrevendo em português, meu marido é brasileiro, a gente fala português em casa e tal, mas eu estou numa outra cultura linguística, né? Numa cultura a qual eu tive muitas dificuldades para me adaptar, inclusive, né? Mas eu acho que tem eu não sei, espero não estar sendo leviana, né, ao falar isso, mas eu acho que tem uma necessidade de entender que não vai vir de cima, né, que a solução não vai vir de cima, né, que não basta ir votar, né, que não basta esperar que as coisas venham do poder e que as coisas sejam entregues, né, numa cascata hierárquica e que cheguem até as nossas mãos, porque não vão chegar, né? Quer dizer, eu acho que se trata de nós, enquanto personagens, né, desse mundo, enquanto pessoas que fazem esse mundo, porque nós fazemos esse mundo que nós vivemos, né? Ele não é algo que nos é dado, né? Nós compomos ele, né? Nós escrevemos esse mundo, que nós façamos aquilo que nós esperamos que façam por nós, digamos assim, né? Então eu acho que uma espécie de microação, um microativismo, para mim é das coisas mais importantes e mais eficientes que existem, sabe? Então, claro, as grandes manifestações, os grandes protestos, eu acho que isso tudo é fundamental, né, para que a voz ganhe volume e se faça ouvir, mas o que é que eu faço na minha vida, né, pessoal, cotidiana, né? De que modo eu cumprimento a pessoa que está na caixa do supermercado, de que modo eu cumprimento o carteiro que vem me entregar uma carta, né? Quer dizer, de que modo eu lido com o outro humano, de que modo eu vejo uma injustiça sendo cometida na rua e eu chego e paro e falo, olha, isso aqui não está legal, né? Ou de que modo eu vejo uma pessoa precisando de ajuda e paro e saio do meu caminho para, enfim, o que seja, né? De que maneiras a gente consegue reconstruir a narrativa das nossas próprias vidas de uma forma muito íntima. E aí você falou a questão toda do consumismo, né, e de um planeta finito, né, e de um capitalismo selvagem que diz que a gente precisa continuar crescendo, que as economias precisam continuar crescendo infinitamente num planeta finito, quer dizer, é uma aritmética, né, que não fecha. Então, de que modo a gente se posiciona diante disso, né? Não o Acordo de Paris, mas a minha vida, né? O que eu faço quando eu vou ao supermercado, né? Ou quando eu, enfim, escolho aquilo que eu vou trazer para dentro da minha casa, ou o que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? Que é um instrumento de poder hoje em dia, né? O que eu faço com o meu dinheiro. Não é à toa que quando teve aqui, como vocês talvez se lembrem, quando teve o 11 de setembro aqui nos Estados Unidos, né, o então presidente Bush chegou para as pessoas e falou, por favor, né, comprem, saiam de casa e comprem, porque a economia não pode parar, né, o show não pode parar. Mas então vamos experimentar parar o show, né? O que acontece se a gente parar de consumir de repente, se a gente deixar de ser uma engrenagem na máquina de produção e consumo, se a gente resolver que não, a partir de agora para mim tá bom, né? O que não somos marionetes, né? Exatamente, quer dizer, eu acho que essa militância, para mim, é a mais eficaz que tem. E aí eu acho que a gente traduz isso com todas as questões, né, que a gente vem enfrentando no mundo contemporâneo. Ok. Eu vou trazer uma pergunta aqui que tem muito a ver com um trecho da tua fala agora, que foi sobre essa Adriana Lisboa imigrante, não é? Bom, é importante que se diga que a Adriana é uma escritora reconhecidíssima, e ela também faz trabalhos, ela faz traduções, é uma tradutora, não é? Portanto, estamos diante aqui de uma poliglota, não é? E assim, tem uma pergunta do Elder Eric, que é bem interessante, ele diz o seguinte, como é escrever, Adriana, em português morando em outro país, com outro idioma? João Cabral dizia haver um enorme esforço
um enorme esforço, né, no caso dele. Ele, diplomata, não estando no país e sempre falando em outro idioma. E aí ele complementa, né? Escrever em português morando em outro país é difícil mesmo? Alguém complementou a pergunta dele. Desculpa, foi alguém que complementou. Aqui é a Tereza, que mora na Bélgica. Bubusca. Ela, na verdade, afirmou, ela não perguntou. Né? Mas aí, dando a resposta ao Helder. Helder Eric, Adriana. Veja, eu acho que para mim foi a pátria que ficou, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia de pátria, não. Eu gosto muito quando Caetano fala em mátria, né? Eu não tenho pátria, tenho mátria, né? E a minha pátria é minha língua, eu não tenho pátria, tenho mátria. Então, essa ideia da mãe, né? E a que ficou para mim foi a relação com a língua portuguesa, né? Tanto que eu fiz as minhas experiências em escrever em inglês, eu falei, nossa, mas eu sou outra pessoa escrevendo em inglês, né? E a gente muda de personalidade, então é uma coisa que, no momento, assim, está totalmente fora de cogitação para mim. E é difícil, porque a gente está distante, né? Como eu falava agora há pouco, quando você me fez alguma outra pergunta aí, Marcelo, eu tô distante fisicamente, né? Então eu não tô é como sabe, ficar sabendo das notícias sempre com atraso, né? Assim, as coisas quando chegam, de repente, às vezes até coisas sobre mim, né? Que as pessoas, você viu que você tal? Não, eu não vi. Obrigada por você falar. Então, existe uma espécie de defasagem, né, da minha vida, daquilo que eu escrevo com o país para o qual eu escrevo, né, em última instância, porque o leitor para o qual eu escrevo é o leitor, fundamentalmente o leitor brasileiro, né? Não tem essa decalagem, mas, por outro lado, eu acho que ela também pode ser interessante, eu acho que ela também pode ser um estímulo criativo, né? Porque é uma outra forma de estar, né? Quer dizer, então a gente está perto, a gente fala sobre o que é estar perto, a gente está longe, a gente fala sobre o que é estar longe, né? E o tipo não sei, o tipo de indagação que a gente começa a se fazer por conta mesmo dessa distância, né? E por conta de estar num outro lugar, numa outra cultura linguística, muito diferente, né? Por mais que o Brasil seja um país americanizado, como o resto do mundo inteiro né? Esse país aqui é um país muito diferente do Brasil. Então ter essa coisa que não encaixa, né? Também é um lugar interessante, eu acho, de onde se pensar o mundo e de onde se fazer literatura. Ok. Adriana, vamos falar aqui, não é? Ler, né? Poesia, alguma coisa assim. Eu acho que os nossos espectadores estão interessados também nessa presença tua aqui. A gente tem um quadro que se chama Leitura e Deleite, não é? E é exatamente um momento para que o convidado, a convidada, façam leituras aqui, tá? Vou soltar aqui a vinheta. Ok, contigo. Tá, eu não vou ler muito, não, para vocês não ficarem cansados e quererem depois ir pesquisar mais. Lembrando que a gente está... daqui a pouco vai ter o sorteio, tá certo? Então, corre lá, aproveita esse momento, esse restinho de tempo que tem ainda lá disponível. Mas vamos ouvir aqui a leitura da Adriana. Pois tá, eu selecionei para ler para vocês 3 poemas, na verdade, que são poemas bastante breves, desse livro que está sendo sorteado para vocês, chamado Deriva, que é o meu livro mais recente de poesia, do ano passado. E eu escolhi esses 3 poemas porque são 3 poemas para 3 amigos. E eu acho que, não sei, a gente vive tempos em que a amizade, né, é um valor tão, tão importante de se cultivar, principalmente com as distâncias, né, com as distâncias impostas agora, inclusive pelo isolamento social.
Então, eu queria ler 3 poemas para 3 amigos, 2 amigas e um amigo, que são escritores também. Na verdade, eu vou começar com um poema que eu escrevi para Mariana Iannelli, que nos acompanha aqui, e que se chama Velho Varrendo a Calçada em Havana. Eu escrevi esse poema eu tive a oportunidade de ir a Cuba, a maravilhosa cidade de Havana, 2 vezes na minha vida. A última delas foi no final do ano de 2018. Passei um mês lá em Havana e compus esse poema que eu dediquei a ela. Então, Velho Varrendo a Calçada em Havana. O chiado da palha da vassoura e os ruídos de fundo, um motor de ônibus ao longe, um cachorro, um espirro, que importam somente para sagrar solista, ator principal, o velho que varre a calçada, rachada, tranquila, em Havana, nesta manhã em que nada se dissipa em metáfora. Vou ler um outro poema chamado Estrelas, escrito para minha amiga escritora Juliana Leite. Sobre estrelas, quase nada sei. O sem-tempo delas, nesse desbarrancado do mundo, no olho desse céu, poço fundo. Sob estrelas, quase nada sou. O que sobra delas, nesse sumidouro tão fundo, no olho d'água desse espelho mundo. E vou terminar com um poema chamado Val, escrito para o Rafael Galo. E Val é uma palavra do léxico rosiano. Guimarães Rosa é uma das minhas grandes referências literárias, um dos escritores que eu mais amo na vida. E o Grande Sertão Veredas tem uma passagem em que Rosa escreve que o val do mundo é a alegria. O val é o local mais raso do rio, onde você consegue atravessar o rio, né? Então ele tem essa frase assim: o val do mundo é a alegria, que me marcou muito. Eu gosto muito dessa palavra, dessa ideia do val, né? Do val da travessia. Então esse poema se chama Val. É pelo val que se atravessa o rio. Exatamente ali onde o rio é menos rio, ali onde ele fraqueja, arrisca correr a um palmo do chão. É pelo val que se entende o rio, que se percebe que ele não é sempre corredeira e fundo. É pelo val que se ganha o rio. E, no entanto, o que não é o val senão o mesmo rio? Água, afluxo, tempo. Às vezes a gente se dá conta de que é pelo rio que se atravessa o val. Obrigada. Muito legal, Adriana. Gratidão por esse momento, né, dessas leituras. Bem, a gente vai para um momento agora, Adriana, que é a do sorteio do livro, não é? Ou dos livros, na verdade, né? E assim, que legal. Eu quero aproveitar para agradecer a tua generosidade, essa tua disponibilidade. E, bom, eu quero aproveitar também para dar alguns informes, né? Dizer, né, que as inscrições elas foram encerradas, o sorteio, tá? E que a gente vai agora promover esse movimento aqui. Deixa eu só me encontrar aqui. Vamos lá. O que, Adriana? Esse sorteio ele é feito eletronicamente, né? Eles fazem a inscrição pela Simpla e aí eles disponibilizam o endereço. Eu queria apenas fazer uma observação que a Adriana mora no Texas, então tem toda uma questão aí. Então, quando ela vier ao Brasil, né, vai demorar um pouquinho para o livro chegar aí na casa de vocês, mas está assegurada, né, a premiação. Aí, quando ela
vier ao Brasil, aí ela vê essa questão com o editor, não é isso, Adriana? Eu combinei com o Marcelo, foi isso, né? Uhum. Como os Correios, eles não andam muito confiáveis nesse momento de pandemia. Oxalá dentro de alguns meses eu possa viajar ao Brasil, e aí eu vou enviar os livros, né? Eu vou pedir, enfim, que os livros sejam, vou cuidar disso, né? Que os livros sejam enviados. E a ideia é que eles vão autografados, é isso, Marcelo? Isso, com dedicatória, né? Isso é o especial, né, do livro. A gente vai fazer. Esse é o legal. Então, olha, eu já sorteei aqui os números. São 4 números. Então, tem uma ordem. Os números podem ser em ordem decrescente aqui, em ordem crescente, mas teve uma ordem do primeiro número que foi sorteado. E a primeira inscrição a ser sorteada, ela vai levar, pelo que tem divulgado no nosso banner, é o Azul Corvo. Penso que é isso, Azul Corvo. Azul Corvo tem o outro livro que ganhou a premiação do José Saramago, que é Sinfonia em Branco. Sinfonia em Branco, e o terceiro livro é o de poesia, Deriva, e o quarto livro, Sucesso, que é um livro de contos. Então, olha só, o primeiro livro vai para a inscrição número 8. A inscrição número 8 é Érico Oliveira. Deixa eu dizer de onde é Érico Oliveira aqui. Ele propõe que a gente convide o poeta Miró da Muribeca. Queria dizer que Miró da Muribeca é um desejo antigo nosso, mas ele não está bem de saúde, ele está se recuperando, né, e vai se recuperar. E aí, próximo ano, o Miró da Muribeca estará aqui conosco, Érico. O Érico é de Boa Viagem, no Recife. Tá? Então, parabéns, Érico. Deixa eu ver o segundo número aqui, pela sequência, foi o número 3. Olha só. Maria Inês Camargo Namorato é que vai ganhar o Sinfonia em Branco. E ela sugere que a gente traga aqui o Luiz Rufato, eu já disse. Então, se prepare, porque vocês, o casal, vai fazer uma pergunta ao Luiz Rufato. Tá certo? O próximo ano o Rufato vai participar conosco. Ela é do Rio de Janeiro. E parece até que é coisa armada, mas não é. Aqui eu não tenho o que fazer, né? É o que o programa fez aqui. Adilson Namorato, esposo da Maria Inês Namorato, é que vai levar o livro de poesia Deriva. Então, são conterrâneos seus aí do Rio de Janeiro, Adilson e Maria Inês Namorato. E o último livro é um livro de contos. Foi a inscrição número 13. Opa, essa figura aqui eu conheço, é da minha querida Jussaral, uma vila pequenininha aqui, no Cabo de Santo Agostinho, mas ela mora na Bélgica hoje. É a Tereza Alves da Silva. Gratidão, Tereza. Valeu pelo carinho, valeu pela participação, né? Agradeço a todos vocês pela presença, pela interação, pelo carinho, não é? Então é isso. Deixa eu ver aqui o bannerzinho dos parabéns aos ganhadores. É isso aí. E aí eu faculto a Adriana, né, esse momento, para que ela faça as suas considerações finais e que, de repente, ela fale até sobre aquilo que eu não perguntei, que eu não arguí, que, de repente... Né? Por favor, Adriana. Você perguntou muita coisa, Marcelo. Pois é, extrapolei no horário aqui, já 1h e 39 minutos. Não se preocupa, que bobagem, estou falando isso para implicar com você. Você já implicou no início, dizendo, estou no trânsito, eu disse, danou-se, fiquei nervoso, preocupado. Eu mandei uma mensagem para o Marcelo, antes da gente começar aqui, falando, Marcelo, vou me atrasar um pouquinho, eu estou presa no trânsito. E ele caiu, assim, como que eu posso estar presa no trânsito em tempo de pandemia, que a gente está em casa, né? Mas, enfim, eu queria te agradecer a você, Marcelo, inicialmente, porque é um gosto muito grande a gente ser recebido num espaço tão acolhedor e em que tudo é feito com tanto cuidado, né? Eu vejo que você prepara o encontro com um cuidado enorme, né? Os vídeos que você fez, as vinhetas que você fez, eu acho que isso olha, foi um ano de lives
e eu posso dizer que muito poucas foram feitas com o cuidado que você dedicou a esse encontro. Eu sei que você faz isso com todos os escritores, então que sorte nossa poder estar aqui com você, para falar de leitura e de literatura e tudo mais. Queria dizer também só um comentário engraçado, que a Maria Inês, que para quem foi sorteado o livro Sinfonia em Branco, né? Maria Inês é o nome da personagem do livro, então achei uma coincidência. Que coincidência bonita. Né? Maria Inês, que não é um nome assim, super comum, mas é o nome da personagem do livro. E, bom, eu queria dizer para vocês, só para encerrar, né, que alegria estar junto com vocês aí para a gente falar de literatura. Olha a Luciana. Que é uma atividade das mais subversivas, né? Não é à toa que esses caras têm tanto medo, né, de escritor e de professor, né, de pessoas que pensam coisas assim estranhas e que podem tirar a ordem de onde a ordem tem que seguir. Então, muito bom sempre poder estar junto, falando sobre livros e sobre literatura, e espero que 2021 traga, de algum modo, um mundo mais justo para todos nós, né? Um mundo com que a gente veja Oxalá derrocado assim, de muitos, se não de todos, desses valores horrorosos aí, né, que ocuparam os nossos palácios do poder, e que tragam um mundo aí mais digno, mais justo, mais humano, mais compassivo para todos nós. Um feliz ano novo, um feliz fim de ano, e um prazer estar contigo aqui, Marcelo. Adriana, gratidão, viu, pela sua generosidade, pelas suas palavras. Pode acreditar, vou gravar direitinho isso aqui e guardar num cofre, vou guardar no coração, porque com o grau e o nível de excelência da tua escrita, não é? Com a sofisticação como você escreve, não é? Como já foi dito aqui, sobre temas inclusive duros, né? Mas você tem toda uma poética, né, que está imbrincada na tua prosa também, e uma felicidade, e a gente sente essa verdade, esse carinho, muito bom, muita gratidão mesmo, gratidão imensa, tá? Valeu. Eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte, que próxima quinta-feira a gente vai ter a presença da escritora Nara Vidal. A gente vai sair do Texas, de Austin, e vai para Londres. Tá? A Nara Vidal, ela está há algum tempo em Londres, né? E é uma escritora também de uma literatura vigorosa, e que foi finalista do Prêmio Oceanos no ano passado, e vai ser um prazer também, vai ser uma alegria também contar com a Nara Vidal, e aí eu quero contar com a presença de todos vocês que estiveram por aqui hoje, não é? Convida os amigos, compartilha, isso para a gente é muito, muito importante, é muito caro para a gente, é muito precioso, porque como a Adriana disse, de fato, é um trabalho danado, Adriana, porque tem toda uma construção, tem todo um fazer aqui, que mesmo que a gente esteja aqui trabalhando com tecnologia, né, com essas coisas que hoje todo mundo mexe e tal, mas existe toda uma artesania também, se a gente puder dizer artesania, né? Talvez seja muita presunção, mas tem toda uma feitura, né, que para a gente chegar nesse resultado aqui, e quando chega depois a gente diz, eita, a gente ainda pode melhorar nisso aqui, eu ainda posso melhorar fazendo isso aqui, não é? Então é isso, vem para cá, vem conversar com a gente, vem jogar conversa dentro, quinta-feira. A Adriana já está meio que se despedindo, talvez essa seja a última live dela este ano. E ela de forma muito, muito solista veio para cá conversar com a gente. Mas eu ainda tenho, não é, 4 lives por fazer. A gente tem a Nara Vidal, quinta-feira. A gente tem... em seguida, um escritor que é daqui da minha cidade de Vitória de Santo Antão, a terra do Osman Lins, Adriana, que é o Rafael Sete Estrelo, e a gente vai ter também um curitibano, que é o Luiz Henrique Pelanda, e, por último, para encerrar, a diva, né, a que você se referiu, que é a Mariana Iannelli. Então, já registrando aqui para a gente fechar as 40 lives esse ano,
É isso. Muito feliz. Gratidão a todos. Pois não, Adriana? Eu queria te dizer, Marcelo, acho que é a tarde das coincidências. Vitória de Santo Antão é uma cidade que participa do meu último romance, Todos os Santos. Vitória de Puxa, Santo Antão está lá. é mesmo? Vou adquirir. Vou correr, vou. Que legal, coisa boa. É importante saber disso. Eu não. Que legal, que coincidência. Então, tem Marta Dantas aqui dizendo o seguinte, que Sinfonia em Branco queria ganhar, mas vou encomendar assim que acabar esse encontro. Quero muito ler. Parabéns, Adriana e Marcelo. Muito bom. Obrigada. Valeu, Marta. Valeu. E Joesley dizendo aqui, gratidão, Adriana Lisboa e Obrigada. Marcelo. Ok, gente, é isso. Se inscrevam no nosso canal, sigam lá o nosso perfil no Instagram e também curtam a nossa fanpage no Facebook. É isso. Adriana, mais uma vez, gratidão. Até mais. Até, pessoal. Até mais. Tchau.